A mecânica quântica é uma das teorias mais bem-sucedidas que a gente tem na ciência, né? Ela consegue prever com precisão muito boa, né, os resultados dos experimentos, né? E é isso que a gente espera, no final das contas, de uma teoria científica. Apesar disso, existe uma discussão na mecânica quântica que ela tem início logo quando a teoria começa a se desenvolver e a gente pode dizer que ela dura até hoje, assim, não existe um consenso absoluto sobre essa questão. A questão é como interpretar a mecânica quântica, né? Como é que a gente pode, os elementos da teoria, né? Os elementos que a gente usa para fazer os cálculos e tal, que são os elementos da teoria, eles, qual que é a relação deles com o mundo, né? Responder essa questão é elaborar uma interpretação para a teoria. A interpretação que é adotada pela maior parte da comunidade científica, né, é uma interpretação que ficou conhecida como interpretação de Copenhague, né? O principal autor dessa interpretação, né, é o Niels Bohr, né, que ficou famoso pelo átomo de Bohr. Então, essa interpretação ficou muito famosa porque ela é muito útil, assim, ela é muito prática, né? Ela nos permite evitar uma série de problemas que surgem quando a gente estuda mecânica quântica, no final das contas, né? Mas ela não é a única interpretação, tá? E muitos autores, eles não ficaram tão satisfeitos com essa interpretação. Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma das críticas mais interessantes que surgiu sobre a interpretação de Copenhague, e ela foi feita por um filósofo da ciência, né, chamado Karl Popper. O Popper é um filósofo que viveu ali no século XX, então ele acompanhou todo esse período de estabelecimento ali da interpretação de Copenhague, mas ele era completamente contrário à visão defendida por essa interpretação, tá? E o Popper, ele chega a comparar a interpretação de Copenhague, né, a forma como ela foi elaborada, né? Então ele compara a interpretação de Copenhague com a maneira que os inquisitores do Galileu interpretavam a relação entre teoria científica e o mundo, né? Então ele faz uma comparação entre a interpretação de Copenhague e a interpretação proposta lá durante o período da Inquisição do Galileu. Então, assim, o que a gente chama de interpretação de Copenhague, na verdade, é um conjunto de ideias que foi formulada ali na década de 20, 30 principalmente, né? E o principal articulador dessas ideias era o Niels Bohr, mas a interpretação de Copenhague tem contribuições também de outros físicos famosos, né, como o Heisenberg e o Pauli também, né? Então esses são os principais nomes da interpretação de Copenhague, né? E como que essa interpretação surgiu, né? Primeiro, por que a gente precisa interpretar a mecânica quântica, né? Geralmente, se você já estudou alguma coisa, um pouco de física, você já deve ter estudado, por exemplo, a mecânica clássica, eletromagnetismo, essas teorias clássicas da física. Nas aulas sobre mecânica clássica ou eletromagnetismo, a gente nunca fala sobre a interpretação da teoria eletromagnética ou sobre a interpretação da teoria da mecânica clássica. Isso porque, apesar de que essas teorias elas não são totalmente intuitivas, né? Assim, existem problemas complicados ali que fogem da nossa intuição, tanto no eletromagnetismo quanto na mecânica clássica, termodinâmica e tal. Agora, apesar de não ser teorias intuitivas, né, os elementos teóricos que aparecem ali, eles têm uma certa proximidade com as coisas que a gente olha e enxerga no mundo, né, no mundo empírico. Então existem vários aspectos exóticos da mecânica quântica, como emaranhamento, superposição de estados, que eles exigem uma interpretação. E a interpretação, a interpretação que a gente chama de interpretação de Copenhague, ela foi surgindo ao longo ali da década de 20, 30, principalmente de discussões entre o Einstein e o Bohr. Tá? O Einstein ele era completamente contrário à interpretação de Copenhague, né? Ou pelo menos no início ele nem estava enfrentando o que a gente chama de interpretação de Copenhague. Ele estava mais conversando com o Bohr sobre certos problemas que ele enxergava na mecânica quântica, né? Só que o Bohr, então, assim, esses problemas, muitos deles envolvem a noção de aqueles experimentos de fenda dupla, né, principalmente no início, né? São duas fases do Einstein, né? Existe uma fase ali mais na década de 20, em que o Einstein usava principalmente os experimentos de interferência, que são esses experimentos de fenda dupla. Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala mais sobre esses experimentos de fenda dupla, né? Mas o Einstein usava esses experimentos para tentar mostrar que a mecânica quântica era uma teoria inconsistente,
Só que, e aí ele apresentou várias ideias super criativas ali de experimentos que poderiam ser feitos e tal, e o Bohr sempre conseguia contornar esses ataques que o Einstein fazia à mecânica quântica, né, a partir de interpretações dos experimentos. Tá? Essa discussão, ela começa na década de 30 a migrar para um outro problema, um outro desafio que o Einstein apresentou para a mecânica quântica que também ficou muito famoso, né? Ele ficou conhecido como o paradoxo EPR. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu não vou falar aqui sobre o paradoxo EPR em detalhes, porque nesse vídeo que aparece aqui no card a gente já falou sobre esse experimento, né? Vou deixar esses vídeos aqui que eu estou recomendando na descrição também. Mas o EPR, assim, falando de forma bem rápida, ele é uma estratégia que o Einstein desenvolveu para tentar mostrar que a mecânica quântica era uma teoria incompleta. Tá? E essa estratégia envolvia uma noção que é a noção de princípio da incerteza, né? Um resultado importante da mecânica quântica, né, que foi elaborado pelo Heisenberg, e que, no fundo, o coração dessa ideia do EPR do Einstein, no coração dessa ideia, né, você tem lá o princípio da incerteza. E aí, sem dar detalhes sobre como que o Bohr vai... E novamente, né, o que o Bohr faz quando o Einstein apresenta esse artigo, o EPR, né, ficou muito famoso, ele apresentou esse artigo em 1935, né, numa revista chamada Physical Review. No mesmo ano, então esse artigo tinha um título que era: a mecânica quântica pode ser considerada uma descrição completa da realidade? Era uma pergunta, né? O artigo do Einstein, né? Então ele publicou esse artigo no início do ano, lá de 1935, e já mais para o final do ano, lá para outubro, assim, o Bohr publica um outro artigo nessa mesma revista, Physical Review, com o mesmo título, né? No artigo do Einstein, o Einstein respondia que a teoria quântica não poderia ser considerada uma teoria completa, né? A mecânica quântica não era uma descrição do mundo, né, completa do mundo. E o Bohr vai argumentar ao contrário, ele vai argumentar que sim, a mecânica quântica é uma representação completa para o mundo, né? E, no fundo, a ideia que está por trás desse debate, né, que vai acabar... Esse é o debate que vai acabar estabelecendo bem o que é a interpretação de Copenhague. Tá? E a ideia que está por trás disso é a ideia de o que é realidade, tá? Assim, é uma discussão sobre o que é realidade, né? Ou quais são os objetos que a ciência deve se preocupar, né? O que uma teoria científica deve descrever, né? Para o Einstein, a realidade, né, é aquilo que são propriedades dos objetos que são dadas, que são do objeto e que são independentes de qualquer tipo de observação que você faça sobre elas. Então, é uma noção muito intuitiva nossa, né? A noção de que, sei lá, a parede desse quarto aqui é branca e isso é independente de ter alguém olhando para ela ou não, né? Então, essa é uma noção muito intuitiva. A gente vai concordar com isso no dia a dia, na vida comum, a gente usa esse princípio para tratar das coisas, né? A gente pensa, bom, as coisas têm suas propriedades e isso é independente de ter alguém observando ou não, de qualquer outra coisa desse tipo, né? De você está fazendo um experimento para detectar a cor da parede do quarto ou não, ela é branca e é independente do experimento. A mecânica quântica não funciona assim. A mecânica quântica é uma teoria que os resultados, eles devem ser sempre, os resultados dos experimentos, né? Eles estão sempre... o que importa são os resultados do experimento, né? Então eles estão à frente desse conceito que é de realidade objetiva, né? Deixa eu falar isso de outra forma. Na mecânica quântica, quando a gente considera, por exemplo, um elétron, a gente não considera que, e aí eu já estou usando a interpretação de Copenhague, né? A gente não considera que o elétron tem propriedades bem definidas, independente do contexto experimental, né? Então, ele não tem propriedades bem definidas que são independentes do contexto experimental em que aquele objeto está inserido. Então, se você vai falar de um elétron, você não pode falar nem se ele é uma partícula ou se ele é uma onda, né? Essa afirmação ela não tem sentido. Essa afirmação ela só tem sentido quando você monta um experimento e aí você vai falar sobre o elétron dentro daquele experimento. Aí você vai ver se aquele experimento tem caráter, por exemplo, corpuscular ou ondulatório, né? Se ele tem um caráter de partícula ou se ele tem um caráter de onda. Mas aí eu não estou falando do elétron sozinho, isolado. Estou falando do experimento como um todo. Nota que aqui existe uma diferença muito grande entre essas duas visões, né? Uma visão de que os objetos têm suas propriedades independentes de experimento e a outra que é contrária. Não, os objetos não têm propriedades independentes do experimento. As propriedades, aquilo que interessa, aquilo que a ciência tem que descrever, que são as propriedades do objeto, elas são
a gente só pode pensar nessas propriedades quando a gente estiver dentro de um contexto experimental bem definido. Então essa, sim, é uma forma rápida e relativamente precisa, né, de falar sobre o que é a interpretação de Copenhague. Tá? Então a interpretação de Copenhague, ela vai pensar sempre sobre um contexto experimental. Então nunca a gente vai falar sobre as características que o objeto tem em si mesmo. Tá? Então a interpretação de Copenhague vai pensar que a mecânica quântica não é uma descrição do mundo. A mecânica no sentido de que o mundo tem suas propriedades e a gente vai lá descrever como é que elas funcionam de maneira independente da observação. Não, a interpretação de Copenhague vai pensar na mecânica quântica como um instrumento, e essa palavra é muito importante. Tá? A interpretação de Copenhague vai pensar na mecânica quântica como um instrumento que nos permite fazer previsões de resultados de experimentos. Então a gente vai parar de falar, pelo menos na mecânica quântica, né, de características do elétron e a gente vai falar sobre características de um experimento que o elétron está envolvido. Então o instrumentalismo, no fundo, é uma visão sobre a relação entre teorias científicas e o mundo. Então o que o instrumentalismo, o que um filósofo instrumentalista vai afirmar? Vai afirmar que uma teoria científica ela é só um instrumento. Ela não é a descrição última da realidade, a gente não está entendendo o mundo de fato, como é que as regras funcionam, não. A gente só está fazendo, uma teoria científica para um instrumentalista, ela é um simples instrumento que nos permite calcular e fazer previsões sobre resultados de experimentos. Só isso. Né? Então uma teoria científica seria isso. Nota que a interpretação de Copenhague, ela é adotada pela maioria dos físicos. Então, atualmente, se a gente for falar qual seria a posição da comunidade científica, a posição da comunidade científica é essa. Tá? Então, assim, por que é essa? A gente pode discutir. Assim, por que essa interpretação foi adotada assim, com tanta facilidade, né, pela maior parte dos físicos? Provavelmente porque ela tem um caráter assim, pragmático, muito, muito interessante. Né? Ela é uma teoria que as consequências práticas dela são muito valiosas para os físicos, né? Porque elas acabam evitando uma série de discussões filosóficas que surgiriam no campo da mecânica quântica. Então, é uma interpretação super bem adequada ali, principalmente se a gente pensar que ela ficou muito consolidada ali entre no final da década de 30 e da década de 40, que é quando os físicos já tinham passado por aquele período de discussões mais de fundamentos da mecânica quântica e eles já estavam partindo para aplicações da mecânica quântica. Né? Então, assim, não dava para parar o desenvolvimento da teoria ali e falar, vamos tentar entender ou criar a melhor forma de interpretar a teoria, porque eles já tinham os recursos para, inclusive, aplicar essa teoria para, sei lá, para desenvolvimentos tecnológicos. Né? Então, a maior parte da comunidade científica provavelmente adota essa interpretação por questões práticas. Mas quando a gente adota essa interpretação, a gente está comprando todo esse pacote que vem junto com ela, né? Que é essa noção instrumentalista do mundo. Então, os cientistas, hoje, a gente pode dizer que eles têm uma posição mais voltada, mais próxima do instrumentalismo. Né? E qual é a posição contrária, né? Aquela que o Einstein vai adotar e que principalmente, né, como eu falei no início do vídeo, o Popper vai adotar. O Popper é um filósofo da ciência e a posição dele, né, é uma posição que é contrária ao instrumentalismo, que é conhecida como realismo. Tá? Então, assim, o realismo é uma posição consagrada na filosofia da ciência. Né? O termo realismo ele se aplica em vários campos de forma distinta. Tá? Aqui eu estou falando do realismo científico, né, que é um termo ali desse campo da filosofia da ciência, né? E assim, basicamente, vou dar uma definição muito rápida, muito superficial disso, né? Mas assim, o realismo seria a ideia de que teorias científicas podem tocar a realidade de alguma forma, tá? Eu estou dando essa definição meio geral, assim, de maneira proposital, porque vamos pensar aqui, eu vou falar sobre dois tipos de realismo primeiro. Existe um tipo de realismo que o Popper vai classificar como realismo ingênuo, tá? Essa discussão do Popper, ela acontece num livro chamado Conjecturas e Refutações. Tá? Esse livro é um compilado de vários artigos e o artigo que eu vou me concentrar aqui, ele aparece no capítulo 3 da Conjecturas e Refutações do Popper. É um capítulo em que ele vai falar sobre a interpretação da mecânica quântica. E lá, o Popper vai classificar primeiro, né, ele vai falar sobre os realismos. Né? Até a interpretação que o Popper dá para a mecânica quântica ou para as teorias científicas, né, é uma interpretação realista, mas ela é um tipo específico de realismo. Tá?
E ele vai classificar basicamente 2 tipos de realismo assim, nesse trabalho, né? Um deles é um realismo que ele vai chamar de realismo ingênuo, e o outro seria o realismo que ele vai adotar. Então vamos primeiro falar sobre esse realismo ingênuo, né? O que é essa coisa desse realismo ingênuo? Então esse realismo ingênuo, ele é uma posição mais imediata que a gente adota quando a gente começa a aprender sobre teorias científicas, né? Acho que é uma posição mais natural que a gente adota, que é a seguinte, né? A gente imagina que a física, por exemplo, qual que é o objetivo da física? O objetivo da física é descrever o mundo, né? Descrever o comportamento dos objetos do mundo, né? Então, os objetos empíricos, aquelas coisas que a gente consegue enxergar e tal. Então, no fundo, o que o físico quer fazer é encontrar as leis da natureza que regulam o comportamento dos objetos visíveis, né? Do mundo empírico e tal. Dos objetos que a gente consegue perceber no mundo, né? Porque se você for falar de coisas tipo objetos, sei lá, coisas que a gente pode pensar, mas não consegue ter acesso empírico, esses não seriam objetos da física, né? Tipo, sei lá, a ideia de Deus ou coisas desse tipo não são objetos da física. Objetos da física são... O objeto de estudo da física são as coisas que a gente consegue perceber, e o que a gente quer com a física? Encontrar as regras de funcionamento dessas coisas, né? Então, sei lá, um carro, uma bola de futebol, uma pedra, elétrons, essas coisas que são detectáveis, né? Então a gente quer encontrar como é que as regras que nos mostram como é que essas coisas se comportam. E o realismo ingênuo, que é essa tese inicial, ela afirma que as teorias científicas que nós temos, elas são de fato a descrição do mundo. Com essas teorias científicas, a gente de fato encontra essas regras de funcionamento do mundo. Ou seja, as teorias atuais são, no fundo, a regra de funcionamento do mundo. Essa é a ideia do realismo ingênuo. Quem é o grande representante dessa classificação que o Popper apresenta aqui é o Galileu. Tá? E aí vai começar essa relação que ele vai fazer entre uma teoria contrária do Galileu, né, e uma interpretação contrária a essa que o Galileu vai adotar, e a interpretação da mecânica quântica, né, a interpretação de Copenhague. Então, o Galileu, ele vive no período que é ali na Revolução Científica, né? Então ele vai viver ali, o Galileu morre em 1642, então ele vive ali, né, entre século XVI e XVII, e ele vai ser um personagem muito importante nesse processo que é a Revolução Científica. E é importante falar isso porque, assim, quando a gente fala que a posição do Galileu é ingênua com relação à ciência, é porque eles estão começando a elaborar o que a gente vai chamar de ciência, no final das contas, né? O que a gente chama de ciência moderna, né? Não confundo com física moderna, né? Física moderna é mecânica quântica e relatividade. Quando eu falo ciência moderna, estou querendo falar sobre a ciência pós-revolução científica, então a ciência do Newton, do Galileu, né? Que se desenvolveu depois para virar outras coisas também. Mas, então, assim, o Galileu foi um dos principais nomes para a elaboração da metodologia que a gente adota hoje na descoberta de teorias científicas e tal. Então, assim, a prática científica hoje ela foi alterada completamente durante esse período, né? A prática científica que nós adotamos hoje ela foi configurada ali mais ou menos nesse período da Revolução Científica, e ali uma das teses fortes, né, desse personagem que é o Galileu era a de que com a teoria científica a gente conseguiria entender como é que funciona o livro da natureza, né? Tem frases do Galileu que vão nesse sentido, né? O Galileu falava o seguinte, né? Que o livro da natureza é escrito em caractere matemático. E como que uma teoria científica faz isso? Uma teoria científica ela é escrita em caracteres matemáticos, né? Quando o Galileu fala que o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos, ele está falando que as nossas teorias científicas são capazes de captar essa forma como as regras de funcionamento do mundo, como é que essas regras foram escritas, né? Então a gente meio que consegue entender essa coisa que seria as regras ocultas de funcionamento de tudo, né? Esse livro da natureza através da matemática. Então, se a nossa razão tem acesso à matemática, nós elaboramos teorias que usam elementos matemáticos, e isso é uma novidade desse período do Galileu, tá? Da Revolução Científica. Antes, as teorias da física, o que a gente chama de física da antiguidade, física grega, né? Física de Aristóteles, por exemplo, não usa matemática, né? O Aristóteles tem lá 8 livros da física e ele não... Nenhum deles tem uma equação, né? São discussões ali que não envolvem a noção de matemática propositalmente, tá? E essa atitude muda com a Revolução Científica e ela é extremamente útil para a gente, né? Hoje a gente adota isso assim, sem discutir muito, né? Mas nesse período
era um período de inovação, então essas ideias estavam surgindo e o Galileu confia que a natureza realmente funciona através ali, de regras matemáticas, e como a gente consegue entender a matemática, consequentemente a gente conseguiria entender a natureza. Então, para o Galileu, uma teoria científica é de fato a descrição da realidade, né? Acontece que depois que o Galileu, anos depois do Galileu, né, uns 300 anos depois, a gente vê um processo na física que é o processo de substituição de teorias, né? Isso acontece principalmente no início do século XX, né, quando você tem duas teorias que vão substituir as teorias anteriores, né? Substituir no seguinte sentido, né? Que teorias que eu estou falando? Eu estou falando da relatividade, né, a restrita e a geral, e a mecânica quântica, né? Essas duas teorias, quando elas foram desenvolvidas, elaboradas ali no século XX, elas vão surgir, elas vão completar, elas vão descrever de forma mais precisa os fenômenos da natureza, né? Elas nos permitem fazer previsões mais precisas sobre os fenômenos. Elas vão então superar as teorias anteriores. Essa superação de teorias mostra que a ideia de que você é capaz de alcançar a verdade última das coisas, você sempre deve ter um pé atrás com essa ideia, porque as teorias que estão vigentes hoje, que funcionam muito bem para os experimentos que a gente conhece, elas podem não ser boas para descrever os experimentos que a gente vai elaborar daqui a 50 anos, por exemplo. Então ninguém garante que as teorias que nós temos hoje são as teorias finais de verdade. Então, a história do Galileu com a Inquisição é muito famosa, né? Então, o problema, no fundo, era o problema sobre o sistema do mundo, né? Como é que o Galileu defendia o modelo copernicano, né? De modelo heliocêntrico, em que o Sol está no centro do sistema solar e os outros objetos giram em torno do Sol, inclusive a Terra. E a igreja naquela época, né, defendia a posição de que não, a Terra está no centro do universo, né, então o modelo geocêntrico, a Terra está no centro e todos os objetos, inclusive o Sol, giram em torno da Terra. E essa discussão, ela parece uma discussão sobre, sei lá, astronomia e tal, mas no fundo ela virou uma discussão durante o processo de Inquisição sobre posições filosóficas. Vamos entender isso melhor. A posição do Galileu, como eu falei aqui, ela é a de que uma teoria científica, então, por exemplo, o modelo heliocêntrico, ele é a descrição da realidade. Então, o mundo, de fato, funciona assim, desse jeito. Então, o modelo é o modelo heliocêntrico, ponto, acabou. O modelo geocêntrico está errado. Durante esse processo de Inquisição, tem um personagem famoso, que é um cardeal, chamado cardeal Bellarmino, que ele vai fazer uma sugestão para o Galileu. Ele vai sugerir o seguinte, ele vai falar, se você escrever um prefácio no seu livro que está sendo discutido aqui na Inquisição, né? Que era aquele livro sobre os dois sistemas do mundo, do Galileu e tal. Então ele sugere para o Galileu o seguinte, ele fala, se você escrever um prefácio afirmando que as suas ideias sobre o modelo heliocêntrico não passam de um modelo matemático mais simples, você não vai ter problema nenhum com a Inquisição. E esse modelo, de fato, ele é mais simples, matematicamente mais simples do que o modelo anterior. O modelo anterior é o modelo do Ptolomeu, cheio de elementos chamados epiciclos, então matematicamente ele era bem mais complexo. Então o que esse cardeal Bellarmino está falando? Ele está falando, olha, fala que o seu modelo é só um modelo, que ele não precisa ter uma correspondência com a realidade, que ele é só um modelo matemático, que está tudo bem, né? Assim, não vai ter, isso não vai causar um desconforto com a igreja, isso não seria, para a igreja isso seria aceitável, seria uma posição aceitável. O que ele está propondo no final das contas é uma interpretação instrumentalista para essa questão do modelo heliocêntrico. Ele está propondo para o Galileu considerar que o modelo heliocêntrico é um instrumento de cálculo, não algo que tem correspondência na realidade, de fato, uma descrição última do funcionamento do mundo. E o Galileu tem uma posição contrária, filosófica contrária. Para o Galileu, o modelo heliocêntrico é a descrição do mundo, ele fala de fato como é que o universo funciona, né? Então essa discordância no campo da filosofia, ela tem então você tem dois elementos aqui. Você tem uma interpretação instrumentalista que foi apresentada pelo cardeal Bellarmino, né, ou seja, pelo lado da Inquisição, e você tem uma interpretação realista, que é aquela defendida pelo Galileu. Se a gente voltar para o debate da mecânica quântica, que eu estava mencionando, entre o Einstein e o Bohr, coisas desse tipo,
a mecânica, a interpretação de Copenhague da mecânica quântica, como eu disse anteriormente, ela adota a interpretação instrumentalista, né? E é daí que o Popper faz essa comparação. Então o Popper vai falar o seguinte, né? Então o Popper ele vai falar que os físicos, né, de forma desavisada, estão adotando a interpretação que é daqueles que tocaram o processo de inquisição do Galileu, né? Então a similaridade é essa. E a posição do Popper vai ser contrária a essa. Ele vai criticar a interpretação de Copenhague, né? Assim, ele vai apresentar isso como algo assim, curioso, né? uma curiosidade no final das contas, mas essa não é o ponto principal ali da crítica dele, né? Mas o fato de que os físicos estão adotando uma posição que é muito... Ele quer chamar a atenção aqui para o fato de que os físicos contemporâneos, né, nós atualmente adotamos uma posição que é muito, mas muito diferente daquela que está associada com o ideal clássico da física, que é esse, de que a física faz o quê? A física fala sobre o mundo, sobre o funcionamento do mundo, ela descreve as regras de funcionamento do mundo, a física apresenta uma descrição para o mundo, né? E a mecânica quântica, né, com a interpretação de Copenhague, se afasta muito desse ideal clássico da física. E a principal crítica que o Popper vai fazer ao instrumentalismo, né, ideias como essa da interpretação de Copenhague, é a de que esse tipo de interpretação ele impede o progresso da ciência, né? Porque para o Popper o progresso da ciência ele acontece quando a gente consegue fazer experimentos e mostrar que teorias podem ser refutadas, e refutar teorias usando experimentos, né? Então assim, você tem lá uma teoria, por exemplo, a gravitação do Newton, gravitação universal do Newton. Essa é uma teoria que as pessoas achavam que ela estava correta, até um certo ponto em que o Einstein começa a apresentar uma teoria alternativa. E aí, você tem como comparar a teoria do Einstein e a teoria do Newton sobre a gravitação. Por exemplo, né, existe um problema que a mecânica do Newton, que essa gravitação newtoniana não consegue resolver, que é um problema sobre a trajetória do planeta Mercúrio. Como ele está no planeta Mercúrio, ele está muito próximo do Sol, ali você tem efeitos que a gravitação do Newton não consegue descrever. Então, a órbita de Mercúrio não é descrita com precisão pela teoria newtoniana. Portanto, esse tipo de experimento que vamos olhar para a órbita de Mercúrio e ver se ela coincide com o que é previsto pela teoria newtoniana, ele é capaz de refutar a teoria newtoniana, segundo o Popper. Porque a teoria newtoniana não é capaz de descrever a trajetória do planeta, e aí você fala, bom, essa teoria não serve, então descarta essa teoria. Traz uma teoria nova, que é a teoria do Einstein, a relatividade geral. A relatividade geral é capaz de descrever bem a órbita de Mercúrio? Beleza. Vamos ficar com essa teoria por enquanto, até o ponto em que essa teoria vai ser substituída por outra, porque a gente vai fazer um experimento e vai substituir essa teoria por outra, porque o experimento é capaz de refutar uma teoria científica. Essa é uma tese forte do Popper, tá? E o Popper diz que com o instrumentalismo, se você olhar para a teoria científica não como uma tentativa de descrição da realidade, mas como um instrumento que nos permite fazer cálculos, você pode adaptar esses instrumentos de fazer cálculos e você não precisa mais dessa ideia de experimento final ou experimento que vai, no final das contas, ser capaz de refutar uma teoria. Você vai adaptando a sua teoria para continuar descrevendo os fenômenos usando aquilo que é só um instrumento de cálculo. Essa é uma crítica forte ao instrumentalismo, né? Mas isso não faz com que os físicos adotem uma posição, sei lá, abandonem a interpretação de Copenhague, né? Isso por motivos que eu já falei aqui nesse vídeo, né? A interpretação de Copenhague ela tem um caráter prático muito, muito efetivo, assim. Então, ela é muito eficiente para resolver certos problemas, né? Ela é muito eficiente para que a gente não precise pensar coisas que estão mais no campo da filosofia do que da física. No fundo é isso, né? Então, assim, discussões sobre, por exemplo, gato de Schrödinger, sobre o que é uma superposição quântica e tal, essas discussões elas têm um campo muito amplo se a gente entrar para essa área que é uma fronteira entre física e filosofia, que é da interpretação da teoria, né? Agora, quando você apresenta uma interpretação que diz que a mecânica quântica é só um instrumento de cálculo, então você não precisa mais ficar preocupado com o vínculo entre os elementos teóricos da mecânica quântica que são estranhos, né, tipo vetores de estados, superposição de estados e tal. Você não precisa fazer um vínculo entre isso e uma referência no mundo. Então, o estado quântico ele não precisa ter uma referência no mundo de fato.
O que ele precisa fazer? Você precisa de ter algumas regras ali que vão fazer com que esse estado, que se chama de estado quântico, seja capaz de fazer previsões sobre experimentos que você vai fazer com esse elemento que você tem lá no seu laboratório. Se essas previsões forem boas, então a sua teoria é boa, os seus elementos teóricos continuam valendo e você pode, por exemplo, usar a sua teoria para aplicar isso fazer aplicações tecnológicas disso, e aí é o que no final das contas, o rumo que a ciência toma normalmente, né? É claro que existem também cientistas que estão preocupados com essas questões filosóficas, então assim, existe atualmente na física grupos de pesquisa que estão bem interessados em questões de interpretação da mecânica quântica. Por isso que eu falei que isso não é uma questão fechada, tá? Então você tem várias interpretações alternativas para a mecânica quântica. Por exemplo, existe uma famosa que é a interpretação bohmiana da mecânica quântica, né? Existem interpretações tipo uma chamada cubismo, então que é bem recente, assim, né? Existem trabalhos contemporâneos, atuais, falando sobre isso e tudo. Então, existem várias formas de enxergar a relação da mecânica quântica com o mundo, mas aquela que dá menos trabalho, no final das contas, né, que nos permite partir para um outro campo, que é o campo da aplicação, no fundo, essa interpretação é a interpretação adotada pela maioria, que é a interpretação de Copenhague, apesar das críticas do Popper, né?